Olá, amigos. Vamos à questão número 7 da nossa lista. E ela diz assim, ó: uma máquina térmica cujo rendimento é de 40% do rendimento de Carnot se acopla a outra máquina cujo rendimento é 0,25, de maneira que o calor liberado pela primeira é totalmente absorvido pela segunda. Sabendo que na máquina 1 sua menor temperatura é de 77 Fahrenheit e sua maior temperatura é de 323 Celsius, o rendimento do sistema de máquinas é dado por... Então, ele quer saber qual é o rendimento das máquinas juntas. Então, a gente vai começar, primeiramente, trabalhando a primeira máquina, que eu vou chamar de máquina 1. Certo, amigos? Já que ele está chamando ali no problema, eu também vou chamar aqui. Ele diz que o rendimento dessa máquina é 40% do rendimento de uma máquina de Carnot. Lembrando que a máquina de Carnot ela tem o maior rendimento possível. E ele vai ser calculado como sendo 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Com isso, amigos, eu vou ter que pegar a temperatura da fonte quente e da fonte fria. Essa temperatura, inclusive, eu já tenho. Temperatura da fonte fria é 77 Fahrenheit. Com isso, nós vamos passá-la para Kelvin, né? Porque é a temperatura do sistema internacional. É só a gente pegar F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Lembrando que eu quero passar a temperatura para Kelvin, eu vou pegar o 77 e vou substituir aqui, ó. Fazendo essa continha, senhores, eu vou achar que a temperatura da fonte fria é 298 Kelvin, certo? E aí a temperatura da fonte quente, que é a temperatura T1, é 323 Celsius. Também é fácil calcular, basta a gente somar 273, que é a transformação direta, né? Nós vamos achar aqui a temperatura igual a 596 Kelvin. Essa é a temperatura T1 da fonte quente. Com isso, o nosso rendimento de Carnot é fácil calcular. Vai ser igual a 1 menos 298 sobre 596. A gente pode simplificar aqui, ó, rapidamente. Corto 298 com 596, vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, então o rendimento de Carnot vai ser 1 menos meio, que é 0,5 também. Meio é o rendimento da nossa máquina de Carnot. Só que ele fala que a nossa máquina ela tem um rendimento que é 40% do rendimento de Carnot. Sendo assim, o rendimento 1 será 40 sobre 100, 40% de 0,5. Isso aqui vai dar 20 dividido por 2. O rendimento 1, senhores, da máquina 1 será de 0,2. Ok? Então, esse rendimento é de 20%. E agora a gente vai usar um truquezinho bem simples, não tem muito mistério não, tá? A máquina, toda máquina, ela funciona da seguinte maneira. Tem o calor da fonte quente, que eu vou chamar de Q1. Tem o trabalho, que nesse caso, como o rendimento é 20%, o trabalho será 0,2 Q1, né? Que é só 20% aproveitado. Então, o trabalho é 0,2 Q1. E o Q2 é 0,8 Q1. Até porque 0,2 mais 0,8 tem que dar Q1, né? Então, eu já sei uma coisa. Essa máquina aqui, o que ela vai dar para a próxima máquina, que é a máquina 2, é somente 0,8 de Q1. Então significa que a partir de agora, olha só, ele diz que o rendimento dessa máquina 2 é 0,25, está aqui no enunciado, né? Então o Q1 dela, tá? Dessa máquina, eu vou chamar de Q1', tá? Vai ser 0,8 do Q1 da outra máquina. Até porque ele está dizendo para você
de maneira que o calor liberado pela primeira, o calor liberado da primeira é isso aqui, ó, 0,8 Q1, será totalmente absorvido, ou seja, vai ser o Q1 dessa máquina, certo? Com isso, senhores, fica bem fácil, porque agora eu posso calcular o trabalho dela, porque o rendimento dela vai ser quem? Vai ser o trabalho linha dessa máquina dividido por quem? Pelo Q1 que ele tem, certo? Então, fazendo essa continha, vai ficar assim, ó, 0,25 é igual ao trabalho 1 linha, que é o que eu quero, dividido por 0,8 do Q1 da outra máquina. Daí eu pego o 0,8 e jogo para cá multiplicando, vezes 0,25, então o trabalho 1 dessa máquina vai ser 0,2 Q1. Só que na questão, tem um detalhe que é importante. Ele pede o rendimento do sistema, olha só. E aí é que está o truque da questão. O rendimento do sistema, senhores, é o rendimento como se fosse das duas máquinas. Então a gente vai calcular agora aqui o rendimento total entre as duas máquinas, que vai ser o trabalho total dividido pelo Q1 total das duas máquinas. Lembrando que o Q1 total não pode ser maior do que o Q1 da primeira máquina, tem que ser exatamente o Q1 da primeira máquina, tá? Então nesse caso vai ficar assim, ó, o trabalho total vai ser o trabalho da máquina 1, que é 0,2 Q1, mais o trabalho da máquina 2, que é 0,2 Q1 também, olha aqui, ó, 0,2 Q1 dividido pelo Q1 do meu sistema todo, que é o Q1. Então, o rendimento total, senhores, vai ser 0,4 Q1 sobre Q1. Lembrando que dá para a gente simplificar agora essas duas partes aqui, ó, o Q1 com Q1, né? E aí o nosso rendimento total ficou igual a 0,4, que em termos percentuais, basta eu só multiplicar por quanto, gente? Por 100. Então, o rendimento da minha máquina, né, o rendimento total do meu sistema de máquinas ali, será de 40%. Ok, amigos? Então, tá aqui, ó, gabarito, letra D de Douglinhas. De novo, olha aí. Um grande abraço, amigos, e até a próxima questão, senhores.